Chegando com mais um papo reto aqui no Top Media News, o assunto de hoje eu tenho certeza que alguém já levantou esse assunto em casa. Vamos falar de joanete, vamos falar de joelho, vamos falar de várias situações, porque eu estou recebendo aqui o ortopedista Caio Augustus e a gente vai falar sobre muita coisa mesmo. Aguenta aí. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo reto com Joel Silva. E aí, chegando com esse papo reto, como eu disse, para falar sobre vários temas, né? Cirurgia do joelho, do pé, da cintura para baixo, tudo que foi. Aliás, ortopedista, doutor Caio, tudo bem? Como é que Tudo tá? bom? Como é que tá? Bom dia. Obrigado pelo convite. E eu já chego perguntando, né? Quando a gente fala em ortopedista, a gente pensa só no pé. Mas são vários. Várias especialidades. Então, a formação, do ponto de vista da educação formal, né? A gente faz 6 anos de medicina, depois mais 3 de ortopedia e depois mais 1 ou 2 anos de acordo com a área que você quer atuar. Ombro, coluna, mão, pé, joelho. Aliás, doutor Caio, eu tenho um problema aqui que eu falo sempre para os amigos com a liturgia do cardio. De vez em quando vai escapar Caio, tá? Esse dia eu estava falando Não, com... fica à vontade. Eu estava entrevistando um deputado e falei, fulano, falei, peraí. Então tem Fica à vontade, gente. até porque a gente, e eu não sei se isso acontece com todos os pacientes, você acaba desenvolvendo uma amizade. Doutor Caio, nessa linha, o ortopedista também acaba virando psicólogo também, não? Muito, muito. Porque a gente trata de dor, e a dor é uma coisa multifatorial, né? Então a gente sabe que a parte psicológica ela é muito importante nessas áreas. Não que o paciente não tenha algum problema ortopédico, mas a gente sabe que a gente tem que tratar o paciente por completo, né? Não só um membro que está cometido. Agora, nessa linha da dor, e não tem nada a ver com o assunto, lá vai eu começar a desviar os assuntos, mas uma das coisas que eu acho mais difícil na medicina, na maternidade, é como é que você pode mensurar a dor que não é sua, Isso. né? Então a pessoa está lá sentindo uma dor. Aí como é que você pergunta? Ó, qual dor que você tem? É o nível de... Como é que é isso? A gente tem algumas escalas de dor, tanto uma escala visual, que às vezes a gente mostra alguns desenhos do paciente com um rosto chorando, um rosto feliz, um rosto normal, e também a escala numérica, de 0 a 10. Mas a dor ela é multifatorial, igual eu falei, e é muito difícil você conseguir mensurar exatamente. Então, às vezes, você pode ter 2 fraturas, 2 pacientes que quebraram o tornozelo, por exemplo, e por determinado motivo, um sente muito mais dor do que o outro, entendeu? Então, isso daí é difícil para você conseguir mensurar, é bem complicado. Antes da gente entrar na questão das especialidades aí do joelho e tudo mais, como é que começou a sua carreira na medicina? Aqui em Campo Grande? Tá. Como é que foi isso de, eu quero ser médico, não quero ser bombeiro? É engraçado, né, Joel? Na minha família não tem nenhum médico. Não? Não, zero. E, na verdade, eu sempre Isso é ruim para médico e advogado, viu? É, Porque geralmente o exatamente. advogado Não. tem que ser filho do desembargador. Eu tive que... E o Foi bem médico difícil, sem contato nenhum, zero. foi. Eu queria jogar futebol a vida toda, só queria saber jogar futebol. E daí eu comecei até a fazer educação física, fiz 1 ano de educação física. E, sinceramente, eu não sei o porquê. Não sei o porquê, não teve um fator... Eu não conhecia nenhum médico, enfim, as coisas parecem que acontecem na vida, né? Aí eu falei, não, quer saber, eu quero fazer A medicina. carreira de futebol foi só no imaginário mesmo. Até os 17 anos, eu terminei o ensino médio com 16. Aí eu fui pro interior de São Paulo, disputei Paulistão Já sub-17. chegou de É, jogar. sim, joguei. Meia? E daí, zagueiro. Você é uma cara de meia. Zagueiro, não, zagueiro. Zagueiro Técnico, zagueiro técnico. Zagueiro não pode ter a barba feita. Não pode, tem que ser. Tem que ser. Botar medo, tem que botar medo. Aí eu voltei, fiz faculdade e depois eu fui pro interior, fui para Santos fazer ortopedia. Fiz os 3 anos lá em Santos, depois fui para São Paulo para fazer especialização em pé e tornozelo. E é engraçado que a gente não vê tanto especialista em pé e tornozelo. Geralmente é mais joelho, é mais ombro. E até na residência, quando eu decidi fazer pé e tornozelo, todo mundo achou estranho, mas por que pé e tornozelo? Mas não sei, eu sempre gostei. Né? O pé e tornozelo é uma especialidade que você consegue abranger muitos pacientes. Então a gente atende criança com pezinho plano, com pezinho chato. A gente atende a mulher, por exemplo, com joanete. O homem também tem joanete, só que geralmente é mulher. A gente atende... Por quê? Então, Por depois quê? eu vou Eu explicar. quero saber. Não te esquecer. Sim. A gente atende atleta com entorse de tornozelo, com lesão de tendão de Aquiles. A gente atende paciente um pouco mais velho com artrose do tornozelo. Então é uma especialidade que ela abrange muita gente. Voltando agora em relação à joanete, a joanete ela tem 2 fatores principais. O André, você que é o nosso ortopedista de reserva, coloca aí o André, ele
o nosso editor de Mars, ele entende tudo. Entende tudo, é ortopedista. Vamos ver o Joanete aqui, eu sempre ouvia, né? Falando, meu Joanete está atacado hoje. Tem humor, o Joanete? Não. Tem humor também, o Joanete? Ó, então, isso daqui é Joanete. Então, tem 2 fatores principais para Joanete. Isso é um nervo inchado? É o osso? O que é isso? Então, depois eu vou mostrar uma radiografia. Na verdade, a gente acha que a Joanete, na verdade, a gente acha que é um crescimento ósseo, mas não. É simplesmente um desvio angular. Então, esse osso daqui... Exatamente, obrigado. Né? Então, esse osso daqui, que ele é o primeiro metatarso, em vez dele estar alinhado igual, tá vendo como o segundo metatarso está alinhado, o terceiro está alinhado, o quarto está alinhado, ele, na verdade, ele desvia para cá, para a região medial. Ele não mudou de tamanho, não? Não mudou de tamanho. Porque a impressão que eu tive... A impressão que dá que é um crescimento ósseo que acontece, mas não. A minha especialidade de ortopedia já abriria o cara, lixaria o... Então, antigamente fazia isso. Eita. Antigamente a gente lixava essa parte daqui, mas você concorda que o dedão ele continua torto? Ele continua empurrando, então você tem que rebalancear. Então você tem que fazer alguns cortes ósseos e reposicionar toda essa estrutura. Então, voltando a falar, tem 2 fatores principais para a Joanete. Que é a parte genética. Então, tem algumas tribos indígenas que andam descalço e tem Joanete. Graças a Deus que a minha tribo lá não... Nada, o pé tá reto. E outra é o uso de calçada apertada. Da turma do Limão Verde, aqui da agachida, aquela turma lá. Então, aí... E outra, o uso de calçada apertada. Por isso que é mais comum em mulher do que em homem. Tá? Então, geralmente... Jogador de futebol também tem, por exemplo, que usa chuteira muito apertado. Então, alguns atletas têm, porque quando a gente usa algum tênis, algum calçado que a parte da frente ela é muito apertada, automaticamente o dedão, ao longo do tempo, vai desviando. Então, eu falo para alguns pacientes assim, coloca seu pé em cima de uma folha sulfite, contorna e depois você coloca o sapato que você quer usar em cima. Você vai ver que o pé dessa largura tem que entrar numa estrutura desse tamanho. Então, ao longo do tempo, vai desenvolvendo. Aliás, doutor, deve ter agora, eu fico imaginando aqui, a gente fala que eu não sei como é que as mulheres sobrevivem, né? Porque elas andam assim. Isso. O pé fica em pé. Exatamente. E vai afinando aqui para caber naquele... Vai afinando para caber. Isso deve causar a longo prazo. Por isso que as mulheres, na Joanete que a gente opera, a maioria são mulheres mesmo. O homem tem... A gente opera alguns casos, mas é exceção. A maioria é mulher por conta disso. Inclusive, quando a gente pega a epidemiologia da Joanete, até ali o começo da adolescência, é bem parecido o número de Joanete em meninos e meninas. Mas depois da adolescência, meninas crescem muito por conta do calçado. Cada vez mais cedo as meninas começam a usar salto e tudo mais. Isso aí também, a geração mais nova, ela já dá muito mais, isso, né? Isso que eu ia falar, mais desapegada, né? Essa parte. Ela Pode não tá ser nem que mude. E tudo mais. Quais são os casos mais comuns que o senhor atende lá? Tá. Hoje o meu consultório está um pouco enviesado a Joanete, porque a gente acaba operando bastante, né? Então, eu diria que a Joanete em primeiro lugar. Qual foi o tempo de recuperação da Joanete? O paciente, depois da cirurgia, a gente coloca uma sandália ortopédica que o paciente pode ir encostando o pé no chão. Então, teoricamente, pode ir pisando. A gente mantém essa sandália por 6 semanas, então 1 mês e meio mais ou menos. Depois começa a fisioterapia. Sabe que isso é um terror eu sou um cara que gosta de futebol, né? Quando eu vejo uma lesão, eu falo tantas semanas, por que não fala mês? Ortopedia, ó, as manias do André dos ortopedistas. É igual ginecologista com semana de gestação, né? Ou dentista, que quando você chega, ele abre a boca e fala, e tal coisa? Não dá para responder, moço. Mas é mais ou menos isso. Mas voltando nas mais comuns, é a Joanete. Joanete, fascite plantar também. A gente atende bastante fascite plantar. Então, na parte de baixo do nosso pé, a gente tem uma camada, como se fosse um tendão, uma fáscia, que é bem comum dela inflamar. E em alguns pacientes, a longo prazo, pode começar a calcificar uma estrutura que tem ali próxima, a musculatura, e forma um esporão, o famoso esporão que o pessoal fala. Então, muitas vezes o paciente acorda, aquela primeira pisada no chão, sente aquela pontada na parte de baixo. Isso é esporão? O André também. Então, tem uma outra, André, da fascite, que ela é uma... Se eu quiser levar o André lá para ajudar. Acho que ele vai ser o... Isso, boa, obrigado. Então aqui a gente está vendo de lado o pé. Essa estrutura daqui é a fáscia plantar, que é uma camada que fica bem na região de baixo do pé. E muitas vezes dói bem aqui nessa região. Tá? Então, em alguns casos, pode formar um pequeno esporãozinho, uma pequena calcificação nessa região. Muita gente também fala em relação ao esporão, que é aquela outra imagem que o André tinha mostrado, naquele raio-x. Que é uma espora mesmo. Exatamente. Que é uma calcificação aqui, ó. Então aqui a gente também está vendo de lado, daqui é o calcânio, e aqui essa calcificação. A gente não consegue ver no raio-x partes moles, mas aqui é onde se insere o tendão de Aquiles. Então isso também acontece bastante em corredor, por exemplo, em atleta de futebol.
começa a calcificar toda essa região e o paciente vai sentindo muita dor nessa parte, muita dor. E quando a gente opta por uma cirurgia nessa região, é uma cirurgia que a gente resseca essa parte, resseca essa proeminência e depois você tem que reinserir o tendão. Então a gente coloca O tendão que a gente de Aquiles. ele quando rompe, Isso. né, ele me dá a impressão que é uma coisa que sustenta muito ali. Não só a impressão, ele é o tendão de Aquiles é o mais importante do corpo. Para a gente conseguir ficar de pé, para a gente conseguir andar, conseguir ficar na ponta dos pés, a gente precisa do tendão de Aquiles. Então ele é muito importante para o nosso corpo. E quando a gente vai ressecar essa parte daqui, o tendão ele se insere nessa região, nessa estrutura. Então a gente tem que tirar essa parte e depois a gente reinsere o tendão. Então a gente coloca 2 parafusinhos que chama âncora, a gente coloca nessa estrutura do calcânio e vai ser uns fios que daí a gente sutura toda a região do tendão. Doutor, nem é o objeto da entrevista que a gente ia fazer, mas eu conversei ontem, eu me esqueci com quem, e aí a pessoa falou assim, com o médico do meu filho de 4 patas. E ele falando que ele teve que raspar a cabeça do fêmur, né? Quer dizer, abre-se a pessoa do lado e tira o osso ali para fazer isso. Joel, depende, tem que ver qual que é a indicação. Mas em relação à raspagem óssea, independente de qual região do corpo, hoje a gente tem técnicas menos invasivas. Então, por exemplo, antes, para a gente raspar aquele esporão do calcânio, por exemplo, a gente fazia para abrir, a gente fazia uma incisão bem grande, a gente fazia um corte bem grande, ia com uma serrinha. Hoje a gente consegue fazer isso com materiais adequados, ou por artroscopia, por exemplo, que são só 2 furinhos, ou às vezes com uma fresinha percutânea, que fica só uns furinhos. É igual a Joanete, por exemplo. A Joanete também, a gente tinha que abrir, fazer um corte grande para reposicionar a parte óssea. Hoje a gente faz isso só com os furinhos, então a gente tem um material adequado que faz o mesmo papel que a gente faria da forma aberta, só que a gente consegue fazer através de pequenos furinhos, entendeu? Você falou aí artroscopia também, eu sempre vou voltar para o futebol, me ajuda a sair daqui desse lugar, porque eu sempre lembro disso. A gente ouvia algumas coisas que eram terríveis, era menisco, acabou o jogador de futebol. Isso. E aí outra artroscopia, o cara que faz, ele tá morto também. Aí hoje você vai falar assim, não, a cirurgia é simples, é só menisco. Falo, gente, mas como que muda desse jeito? O menisco acabava com a carreira antes. Então, é porque, de novo, a ortopedia vai evoluindo muito nos últimos anos, né? Então, antes, quando o paciente tinha alguma lesão de menisco com indicação cirúrgica, eles faziam uma menissectomia. Então, eles retiravam parte do menisco. Isso, eu para retirar o menisco. Exatamente. O menisco, ele é uma estrutura que é como se fosse um amortecedor que a gente tem bem no meio do joelho. Então, ele que vai absorver todo o impacto do atleta. Se você retira parte desse menisco, você concorda que essa absorção vai ficar prejudicada? Então começa com sobrecarga em algumas áreas, que evolui mais cedo para artrose, entendeu? Então muitas vezes o que acontecia era isso. Então por isso você vê hoje muito ex-atleta de futebol que operou, que retirou parte do menisco, o cara não consegue andar, tem que fazer uma prótese, por exemplo. O Brasil tem um exemplo, os mais antigos vão lembrar, que é o Reinaldo, centroavante do Atlético Mineiro e da seleção. Todo mundo fala, pô, o Reinaldo, se não fosse o joelho, ele seria um dos mais... Exatamente, mais rico também. Então assim, hoje não. Hoje, dependendo da lesão, você consegue suturar essa lesão. Então você preserva o menisco, preserva essa função amortecedora do menisco, sem implicar em artrose, por exemplo, entendeu? Por conta disso. As cirurgias mais complicadas hoje são quais? Então, porque eu me lembro agora, eu entrevistei aqui o Marcelo na última entrevista nossa, ele fez uma do quadril, né? E aquilo assustava bastante antes. Eu falei, hoje é uma cirurgia simples, com um pouco com repouso, daqui a pouco eu tô... No pé e tornozelo, eu acho que é a prótese de tornozelo. A gente já fez algumas aqui em Campo Grande, mas não é uma coisa muito comum. Então, você conhece bastante gente que pode ter prótese de joelho, prótese de quadril. Agora, tornozelo ainda não é muito comum. A gente já tem alguns casos que são casos bons. Mas é uma das mais difíceis, porque você tem que fazer alguns cortes ósseos. Então, basicamente, você substitui a articulação do paciente por uma de metal. Então, dependendo do tamanho do corte que você faz, ou pode encurtar muito o membro, entendeu? Ou pode alongar. Então, tecnicamente, essa é uma das mais difíceis. Mas a prótese, de forma geral, ela foi eleita a cirurgia do século, porque é uma cirurgia que ela muda a qualidade de vida do paciente. Então, o paciente que não consegue andar, por exemplo, que não tem movimentação nenhuma, que tem muita dor, ele faz... Eu acho que foi o Batistuta, se não me engano, que tem uma prótese de tornozelo.
E da Argentina. da Argentina. Então, assim, você basicamente você substitui toda a articulação por uma de metal. E você consegue já Que manter. Daqui não dá pra ver. Eu ia mostrar o pé do Neymar. A gente ia falar sobre as lesões. Isso. Isso, Faz aquilo a gente pra tudo. Esse é o Neymar. Aliás, Então, o que acontece com o Neymar? As pessoas, eu ouço o seguinte, Neymar, mate o mito que eu tenho ou diga. O que as pessoas dizem é que o fator extracampo dele é a falta de cuidados que ele não tem, porque assim, mostrou esses dias o início da carreira do Cristiano Ronaldo e os jogadores que começaram depois dele já pararam. Sim. O Joel, assim, do ponto de vista médico, é difícil, a gente tem que partir do pressuposto que ele se cuida. Que é um atleta. Que é um atleta que dorme bem, que se alimenta bem. Só que, a partir do pressuposto. Quase impossível, porque as redes sociais estão admitindo. Então, assim, não, exatamente. Então, assim, do ponto de vista médico, a parte genética, ela conta bastante, tá bom? Então, tem um estudo bem interessante, um artigo bem interessante que foi escrito, foi até apresentado no Congresso Mundial de Medicina do Futebol, foi lá em Madrid, que ele pegou ex-atletas de futebol que metade tinha lesão do ligamento cruzado anterior, quando jogava, e metade não tinha, tudo ex-atletas. E por impressão digital eles viram que tinha correlação entre os que tiveram lesão e os que não tiveram lesão. Então, assim, eu concordo, tem que se cuidar, tem que fazer uma boa reabilitação, mas tem jogadores que se comportam muito menos que o Neymar e não tem lesão nenhuma, entendeu? Então, tem, assim, eu ia falar, mostrei o pé do Neymar, porque ele... Romário, por exemplo. Exatamente. Então, assim, essa parte genética, ela conta bastante. O Neymar que ele tinha muita lesão no tornozelo, então teve fratura do quinto metatarso, teve lesão ligamentar do tornozelo por entorse dos dois lados. A gente vê que o pé, naquela imagem dá para ver que o pé do Neymar ele é um pouco mais cavo. Então o paciente quando tem um pé um pouco mais cavo, ele tem uma predisposição a pisar mais com a borda lateral do pé. E isso, aqui ó, tá vendo? Também que o pé dele é cavo, tá vendo que tem essa curvatura bem acentuada? Uma concha, né? Então, quando você vê o Neymar correndo, ele pisa mais com a borda lateral do pé, do tornozelo. Então, isso vai sobrecarregando todas as estruturas laterais, o quinto metatarso, por exemplo, quanto os ligamentos. E um fator de risco muito grande é que depois que você tem uma lesão, a chance de você ter novas lesões ela aumenta muito. Então, por exemplo, tem estudos que mostram que depois que você tem uma lesão do LCA, do ligamento cruzado anterior... Você está falando da mesma perna, vamos dizer assim? Da mesma perna ou não. Porque a gente ouve direto, o cara está se recuperando do ligamento cruzado, que é o terror de todos eles. Aí, 2 meses depois, vai outro. Depois que o paciente faz uma cirurgia para o LCA, por melhor que seja a reabilitação pós-operatória. Pode ser o Dr. Joaquim Grava. E o fisioterapeuta filé, enfim, qualquer fisioterapeuta que... O paciente, ele tem, nos próximos 2 anos, ele tem uma chance muito grande de ter lesão muscular. Por desbalanço muscular mesmo, por propriocepção, por tentar ir voltando aos poucos, entendeu? Então a musculatura dele vai voltando aos poucos. Então você vê que logo depois de uma cirurgia, uma perna fica atrofiada e a outra continua normal. Então isso gera um tempo para ir voltando no esporte de alto rendimento que a gente está falando, isso gera um tempo, demora um tempo para o paciente voltar toda a estrutura muscular, entendeu? Ainda mais um atacante que é muita explosão, muita mudança de direção. Então pode sim, depois de uma lesão, o paciente pode demorar para voltar. Por exemplo, uma lesão no tendão de Aquiles, quem está falando que o Adriano teve, o Beckham teve também, o Cebolinha do Flamengo teve também. Depois de uma lesão dessa, muitas vezes o atleta ele não consegue voltar no mesmo nível que ele... Por quê? Isso que eu ia perguntar, por que eles não voltam? Tem um fator psicológico ou é só físico mesmo? Eu estava falando ontem com uma paciente sobre isso. Aqui, se o cara a gente quando cai alguma coisa, você já fica com medo daquilo ali. É isso. O atleta também Mesma coisa. Então tem essa parte psicológica que conta bastante e tem também essa parte do desequilíbrio muscular, entendeu? Então a gente está falando de atletas que eles precisam estar tudo em perfeita sintonia porque é muita explosão, é muita mudança de direção, é muito salto. Então, qualquer... E aí é a equipe, né? Porque o médico faz uma boa cirurgia, mas você tem o tratamento, a fisiologia, mas tudo junto. Tudo junto. E também tem a parte genética. Então, vamos supor, falando um pouco do Ronaldo, por exemplo. Eu falei do Filé, que é o Nilton Petroni, que é o fisioterapeuta dele, que foi durante a vida toda. Da seleção. Na seleção. Tem o caso do Van Basten, que acabou muito cedo. Acabou muito por causa do tornozelo. Foi tornozelo. O Van Basten fez, se não me engano, fez uma artrodese. Depois, quando você trava a articulação. Enfim, hoje ele estaria... Não mostrou nada, André. Está mostrando... Ah, tá.
Hoje o Van Basten teria uma vida útil Então, é maior? difícil falar, porque eu Não não dá. sei exatamente. Porque assim, os treinamentos mudaram muito também, né, nos últimos anos. Então, hoje o atleta ele tem um chip, né, que você coloca naqueles. Eu vou Ah, pegar aqui, vou abrir um parênteses, né? aham, Vou confidenciar. Tomara que o Santo não saiba do milagre que eu vou contar agora. aham, Mas um time de futebol daqui, há pouco tempo, há uns 10 anos, ele estava se reestruturando e ele trouxe vários jogadores modernos e pegou o fisioterapeuta, o médico, o preparador físico, que aham. é lá dos anos 70. E aí eu falei, eu fui ver o treinamento, eu falei, ele vai Sim. estourar todos esses jogadores. Então, E não deu outro, foi então, caindo um por um. então, hoje, cada atleta, naquele sutiã que eles usam, que a gente brinca, Eu vi que aquilo lá, ele eles tem um estão. negócio aqui, Isso, parece ele tem um chip. Então você consegue dosar a intensidade através de parâmetros bioquímicos, enfim, você consegue dosar como que está a sobrecarga de cada atleta. Então hoje o treino ele não é mais igual antigamente, que é o mesmo para todo mundo. caixa de areia para Caixa de todo areia mundo. pra todo. Então isso daí não existe. Então tem atleta que você tem que segurar um pouco mais, entendeu? Tem atleta que você não pode forçar muito. Então voltando agora a falar do filé, do fisioterapeuta, o Ronaldo ele teve uma pequena lesão no joelho, uma lesão de cartilagem na placa de crescimento em 95, 96, né? Porque ele estava na Holanda, né? Porque ele estava no PSV, no PSV. E lá ele fez uma pequena cirurgia. Depois, em 99, ele teve uma lesão do tendão patelar parcial, uma pequena lesão. A patela é aquele trem que segura um osso com o outro aqui, né? Ô, André, Você tem tem ele, né? do joelho, a anatomia do joelho? Mas tem que ser o do Ronaldo mesmo, não pode ser qualquer joelho. O joelho fez os dois, né? Fez os dois. O tendão patelar, porque aí quando tira aquela patela. Isso, boa, obrigado. Ó, então, a patela está aqui. Aqui a gente está vendo o joelho de frente, aqui a gente está vendo de lado. Aqui a patela, esse daqui é o tendão patelar. Então, pelo que o fisioterapeuta tinha falado, o Ronaldo ele tinha uma pequena alteração nessa região, na placa de crescimento, que daí em 95, 96 ele retirou um pequeno fragmento do tendão patelar. Em 99, ele teve uma lesão parcial desse tendão patelar. Foi operado pelo médico francês em 99. Voltou a jogar. E em 2000 foi aquela imagem que o mundo todo viu que ele no Inter de Milão contra Lazio, que daí rompeu total. Que até a gente parece que vê saltar. A gente vê saltar. Não é impressão ali. Não é impressão, ali parece a patela ela sai do lugar porque não tem mais essa estrutura segurando a patela no lugar. Em 2000, e daí ele faz novamente a cirurgia, então tem um corte bem grande. Aí ele acaba para o futebol, entre aspas. Em 2002 ele volta campeão do mundo. E daí, isso daí em um joelho dele. Em 2008, ele tem a mesma lesão, só que no outro joelho, jogando pelo Milan. Também faz a cirurgia. Em 2009 ele vem pro Corinthians, né? Então assim, por isso que eu falei, essa parte genética, por exemplo, mais que o cara tem todos os melhores profissionais à disposição, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista, enfim, essa parte genética, ela é... O caso do Ronaldo específico, ele também tinha, não que isso fosse só um fator, mas ele também tinha o problema de não conseguir perder peso mesmo, né? Por mais que ele fizesse... Então, e tinha uma outra parte anatômica também, que algumas pessoas dizem, que a patela ela tem que andar num trilho perfeito do fêmur. E tinha algumas histórias falando que ele tinha uma displasia desse fêmur. Então a patela ela não conseguia se encaixar perfeitamente, entendeu? Com tudo isso aí, a gente pode dizer que ele é um fenômeno mesmo. Fenômeno. Doutor, acho que a pergunta que o Brasil quer fazer, e ela é muito do chute mesmo, como a gente está falando de esporte, dá pra gente imaginar que o Neymar volta ainda a jogar como um atleta diferenciado. Tô nem falando que ele vai voltar. Sei o que era, né? Ele, assim... Porque... Que é a visão de torcedor, não de ortopedista. Tá? Não, assim, o Neymar ele é diferenciado, né? Ele ainda sobra, eu acho, no futebol. Do ponto de vista ortopédico, hoje de manhã eu estava vendo uma notícia que parece que no começo de novembro, contra o Fortaleza, parece que ele já volta. Essa lesão muscular que ele teve foi isso que eu falei. Ele operou em 2023, se eu não me engano, ligamento cruzado. Foi o quê? Agora foi muscular, posterior de coxa. Então, dentro dos 2 primeiros anos pós-cirurgia, aumenta muito a chance do paciente ter lesões musculares por desequilíbrio, né? Então, assim, do ponto de vista ortopédico, teoricamente, ele pode voltar a jogar bem. Agora, já que a gente entrou no futebol mesmo, acho que é o grande assunto que a galera gosta, e aí não é clubismo, não, doutor, mas teve uma época no Corinthians que praticamente recuperava jogadores, né?
Renato Augusto chegou, seu parente, né? A família Augusto. É. O Renato Augusto tem o Felipe Augusto, Também, da família Augusto. E assim recuperava mesmo. Isso. O jogador chegava com Sim. problemas crônicos, e aí falou-se muito no Dr. Joaquim Grava, né? Isso. Nem sei se ele é uma referência para a galera. O CT lá, o Joaquim Grava. E aí parece que tinha um cuidado diferenciado. Então dá para fazer então, isso. Foi a mesma coisa que aconteceu com São Paulo na época do Muricy, do Refis. Também era um centro de excelência. Hoje a gente vê o Palmeiras, por exemplo, como esse... É o que eu falo, João. São muitos profissionais envolvidos, entendeu? Então o papel do médico, muitas vezes, é fazer o diagnóstico e o tratamento. Mas se a alimentação do paciente está errada, começa lá no nutricionista, se a parte psicológica, que envolve também o psicólogo, se a carga de treino está muito alta, não está de acordo com o que deve ser feito através dos fisiologistas. Então o Palmeiras hoje ele tem uma estrutura, não é clubismo que eu sou palmeirense, mas mas o Palmeiras hoje ele tem uma estrutura de monitoramento dos atletas que é impressionante. Então ele sabe qual atleta que pode treinar uma determinada carga, qual tem que ir para academia, qual tem que ir para recuperação muscular, entendeu? Então os clubes de ponta eles fazem isso. Aí nós, repórteres esportivos, que hoje não cobrimos mais, né? Como antes. Hoje o clube manda as imagens. Sim. Mas se fosse nos dias de hoje, seria assim. Fulano não participou, deve estar afastado. Exatamente. Mas na verdade ele tem que ter um tratamento de academia só. É que hoje está bem parecido, como tem alguns treinadores europeus aqui no Brasil, enfim, hoje meio que padronizou um pouco o treinamento. Mas antes o jogador saía do Brasil até estranhava, porque na Europa treinava-se muito pouco. Então treina só algumas horas, no Brasil passava o dia inteiro treinando e o desempenho dos europeus era muito melhor do ponto de vista físico, entendeu? Então hoje você vê que a qualidade é muito mais importante do que a quantidade de treino. Ainda bem, né? Ainda bem. O que ele pode ter é isso, né? Melhorar dessa forma. Doutor, eu acompanho às vezes as suas postagens aí no Instagram. Como é que está lidando com essa coisa de Instagram? Você acredita? Então, engraçado isso. Eu nunca gostei muito sempre fui mais na minha, não gostei muito de me expor, sempre fui mais quieto. Mas eu comecei aos poucos e postando algumas cirurgias que a gente faz para deixar o Instagram um pouco mais legal, mais dinâmico assim para os pacientes. E talvez até respondendo aquela sua pergunta, como está meu consultório hoje, que eu falo está um pouco mais enviesado, mais para joanete, para deformidade dos dedos, eu acho que deve muito ao Instagram também. Porque hoje eu atendo muitos pacientes que falam, eu te sigo no Instagram e eu vi que você operou fulano, minha amiga, enfim. Então você começa a ver alguns resultados graças ao Instagram. Eu acho que, enfim, a medicina ela não muda, você tem que fazer uma boa medicina, você tem que atender bem o paciente, independente disso. Mas eu confesso que o Instagram a gente consegue um alcance maior. Então eu atendi semana retrasada um paciente de Belo Horizonte, por exemplo, por videochamada. Por teleconsulta, entendeu? Eu atendo muito paciente do interior por teleconsulta que me segue no Instagram. Então... Hoje é mais acessível para as pessoas essa questão da ortopedia, porque antes você tinha problemas que você morria com ele. Eu tenho joanete com o resto da vida. Eu tenho a perna arqueada e vou embora. Eu piso errado e acabou. Sim. Colocava criança, quando era pezinho torto, colocava um trem ali, uma ferramenta que parecia medieval. Hoje o acesso está mais... Está mais tranquilo. Às vezes no SUS você tem um pouco mais de dificuldade. Eu trabalhei no SUS até 3 meses atrás. Então assim, a gente vê que tem uma realidade diferente. Então, às vezes, você acaba fazendo a mesma cirurgia que você faz aqui no particular, você fazendo no SUS, mas o paciente não tinha condições de fazer uma fisioterapia, por exemplo. E a gente sabe que na ortopedia, a fisioterapia ela é muito importante. Então, sou privilegiado que eu tenho grandes fisioterapeutas ao meu lado, assim, trabalhando junto, que eu indico para eles, paciente. Então, a fisioterapia é muito importante. Mas, teoricamente, sim. Teoricamente, toda deformidade ortopédica, ela exige o diagnóstico correto, a indicação seja clínica, conservadora ou seja cirúrgica, também correto. Às vezes o que é difícil é o paciente via SUS conseguir esse tratamento. Então o paciente que tem uma artrose de joelho, por exemplo, artrose do quadril, do tornozelo, que é a minha área, às vezes demora anos até conseguir um tratamento adequado, entendeu? Pela parte logística, burocrática do sistema. Mas sim, então hoje teoricamente tem tratamento para as deformidades ortopédicas. Doutor Caio Augusto, obrigado pela sua participação conosco, que o tempo voou. Foi rápido, isso que eu ia falar. Mas perto da Copa do Mundo, vamos criar um quadro de consultoria. Vamos, para falar sobre as lesões do atleta. Porque é uma preocupação muito grande. E se o senhor não fosse palmeirense, com certeza eu consultaria mais pelo WhatsApp para saber o que acontece. Aproveitar que todo mundo
Porque eu sou corintiano, né? E o Corinthians ele tem um ótimo time titular. Sim. Mas se o roupeiro tiver distensão, já tem Já problema. Não tem reserva para nada. Não tem. E Não, o a Palmeiras gente já foi rebaixado, agora tem que aproveitar a fase boa. Obrigado pela participação sua com a gente aí, tá? E isso que eu agradeço. Obrigado por fazer parte dessa primeira semana do projeto. Só daí sim. Desejo boa sorte para você, muito sucesso nessa jornada. E é recíproco. Obrigado. Gente, mais um papo reto aqui, né? No próximo papo reto, na segunda-feira, a gente vai bater um papo aí com o procurador Alexandre Lacerda, né? Que foi chefe do Ministério Público, aí vai estar com a gente aqui na próxima edição do Papo Reto. Um abraço para todo mundo e a gente volta. As entrelinhas da notícia. Os comentários que você precisa saber. Papo Reto, com Joel Silva.